pessoal, tudo bom? Meu nome é Milena, eu sou do Projeto Marcos, um curso que tem no Instituto Bíblico Palavra da Vida. E eu tô aqui hoje para fazer uma pequena devocional com vocês, que se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 10. O contexto da carta de Efésios é que Paulo estava na prisão em Roma, esperando pelo julgamento de Nero. Então, ele estava lá esperando por esse julgamento e ele recebe a notícia de que o pessoal de Éfeso, eles estavam bastante desanimados por causa da prisão dele. Então, ele escreve essa carta com a motivação de incentivar os seus irmãos, de lembrar a identidade deles em Cristo e de dar ação de graças pela vida deles. Hoje nós vamos tratar especificamente do capítulo 2, mas no capítulo 1, ele vai lembrar os irmãos da obra salvífica da Trindade, de como eles foram salvos e escolhidos pelo Senhor e selados pelo Espírito Santo. E depois ele vai fazer uma oração de ação de graças pela vida daqueles irmãos. Eu vou ler o versículo 2 e depois nós vamos tratar um pouco de algumas implicações e aplicações para as nossas vidas. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Paulo ele inicia o capítulo 2 falando da nossa posição antes de Cristo, quem nós éramos. A primeira característica que ele cita sobre nós é que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Um morto, ele não respira, um morto, ele não se mexe, um morto, ele nem sequer vê ou sente algo. O morto, ele simplesmente está morto, ele não tem vida. Essa posição de que nós estávamos mortos, ela vem por causa do pecado. O pecado é qualquer transgressão à lei de Deus, qualquer coisa que ofende ao Senhor e que desagrada a Ele. Então, Paulo ele vai nos lembrar dessa posição. Nós estávamos mortos por causa do pecado. Então, como pessoas mortas, como pessoas más, nós somos merecedores somente de uma coisa. E essa coisa é a morte. Nós éramos escravos do diabo, escravos desse mundo e escravos da nossa própria carne. Essa é a nossa posição sem Cristo. É como nós nascemos. E ainda mais, nós herdamos a culpa que veio de Adão por causa do pecado. Então, nós recebemos a ira de Deus sobre nós desde o nosso nascimento. E uma implicação que eu gostaria de trazer para vocês nesse momento é que nossa posição sem Deus é de morte. E concluímos que precisamos de um Salvador. A gente não consegue se salvar sozinho. Porque se estamos mortos e um morto não faz nada, um morto não age, um morto não vê, nem consegue salvar a si mesmo, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador nós sabemos que encontramos em Jesus Cristo e somente nele. Continuando um pouco mais à frente, no versículo 4 a 6, Paulo ele vai falar da nossa nova posição em Cristo. Porque nós temos essa posição em Cristo quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Quando nós somos convertidos por Ele, por obra dele mesmo. E aí, ele vai começar o capítulo 4 falando assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Esse todavia Deus, em outras versões vai começar com mas Deus. Vai falar sobre a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Ele demonstra seu amor e misericórdia em nossas vidas. E ele nos vivifica. Nós estávamos mortos, Jesus Cristo também morreu pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou. E nós ressuscitamos junto com eles quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, quando nós somos adotados pelo Senhor. E nos tornamos
filhos de Deus, co-herdeiros de Deus. Outra implicação que a gente pode tirar desse ponto é que, com nossa nova vida, nós podemos descansar no amor de Deus. A gente pode descansar sabendo que Deus é misericordioso, sabendo que Ele é bom e que, ao enviar Jesus Cristo na cruz, Ele nos deu esperança de uma vida eterna. Mas também Ele nos tirou de uma posição em que estávamos mortos. Seguindo um pouco mais à frente, no versículo 7 a 10, ele vai tratar. Ok, nós estávamos mortos, nós fomos vivificados por Cristo, mas como é que a gente pode agir diante disso agora? Paulo ele vai lembrar aquele povo, que também serve para a gente, que Deus ele fez isso com uma motivação de ser glorificado, o seu nome ser glorificado entre todos os povos, por sua misericórdia, por seu amor. Ele demonstra sua misericórdia, seu amor, sua glória ao fazer isso, por meio da nossa vida, por meio da salvação. Ele lembra também pra gente que a salvação ela é unicamente pela graça. E por meio da fé. E essa fé, até mesmo a nossa fé, não vem de nós. A nossa fé vem do Senhor Jesus Cristo. Isso é dom de Deus em nossas vidas. E agora nós podemos praticar obras, não para minha salvação, não para que eu me glorie nisso, mas para que tudo seja feito para a glória do próprio Deus. E isso é uma bênção. Uma implicação que a gente pode tirar disso é que fazer a vontade de Deus no cumprimento das boas obras é dádiva e dom exclusivo de Deus. Nós podemos desfrutar disso porque nós somos filhos de Deus. Então nós podemos glorificar a Ele por meio da nossa vida. Como a gente pode aplicar isso durante essa semana? Eu quero desafiar você a orar a Deus agradecendo por essa nova vida que você recebeu em Cristo, que eu recebi em Cristo, porque nós temos o costume de esquecer da obra do Senhor em nossa vida. Então ore e agradeça por isso e relembre disso durante os próximos dias, durante todos os dias da sua vida. E também repasse isso para outras pessoas. Existem pessoas que são filhas de Deus, mas ainda não sabem disso. Elas ainda não veem verdadeiramente. Então eu quero desafiar vocês a fazerem isso, a evangelizarem. E eu vou finalizar com uma conclusão. Nós fomos vivificados pela obra salvífica de Jesus Cristo. Tirados da posição que nos afastava de Deus, podemos dar graças e celebrar ao Criador pela misericórdia derramada em nossas vidas. Deus abençoe.